Amém? Você pode tomar o seu lugar. Deus seja louvado. Estamos aqui nesse lugar hoje como família mais uma vez, crescendo naquilo em que vamos fazer por toda a eternidade. Devoção e comunhão ao único que é digno. Amém? Mas que coisa boa, meus irmãos, que bênção é poder desfrutar da presença. Que bênção é poder desfrutar de Cristo em nós, se movendo, à medida que falamos, à medida que tocamos uns aos outros, à medida que oramos uns pelos outros. Cristo é de fato tudo que Deus pode nos dar, porque Ele é tudo. Não há ninguém como Ele, não há outro digno como Ele, não há outro digno de ser adorado como o nosso Cristo. Por isso, diante desse lugar onde nós estamos crescendo em comunhão e devoção, onde estamos crescendo acerca do conhecimento do Santo, o Senhor sempre nos faz um convite a voltar para Ele, porque esse é o nosso destino. Sabe, eu não sei o que vai acontecer com você daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 10. Mas se você permanecer no Senhor, há uma certeza do seu futuro, e Cristo está lá. Se nós mantemos os nossos olhos nele, de nenhum modo, nós perderemos tempo. Tempo que hoje é uma coisa tão importante, tempo que hoje é uma coisa que muitos de nós vendemos à medida que trabalhamos. Estar com os nossos olhos em Cristo é algo que nunca vai ser perca de tempo. Amém? Você está feliz de estar aqui hoje com seus irmãos, vivendo essa realidade de não perder tempo, mas de ganhar tempo na presença daquele que é digno de ser louvado, Cristo Jesus. Aleluia. Muito bom dia, meus irmãos. Eu sou Aleph, sou casado com a Aline, pai do Pedro. Não puderam vir hoje porque meu pequeno está com uma inflamação na garganta, por isso teve que ficar em casa de repouso. Mas nós estamos aqui hoje juntos, mesmo assim, crendo que o Senhor é aquele que nos aquece nesse inverno que nós vivemos aqui em Portugal, amém? Hoje o nosso pastor não está, como muitos sabem, ele está na Itália, juntamente com a nossa família missionária, o Joey, a Jaque, seus filhos. Não sei se você sabe, mas nós temos uma família que foi enviada para a Itália. Então o Gessé passou essa semana lá com eles, nosso pastor passou essa semana lá com eles, construindo, pensando, orando. Eu queria fazer algo que eu senti no coração, à medida que estava pensando sobre hoje, que é orar por eles, amém? Orar pelo Joey, orar pela sua família e orar por essa viagem que eu creio que o Senhor vai fazer algo precioso e poderoso, assim como está fazendo aqui em Portugal, também na Itália. A gente entende que não se trata de uma localização, mas se trata da vontade de Deus se cumprindo entre as nações, amém? Por isso, mesmo sentado, eu queria que você orasse juntamente comigo pelo Joey, pela sua família, tá bem? E eu quero também encorajar você que conhece o Joey, depois manda uma mensagem para ele, fala: irmão, estamos juntos, de verdade, não só de boca, mas lembre-se que nós temos uma família missionária lá na Itália, que está lá para queimar por Jesus, como nós estamos queimando aqui em Braga, amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Joey, obrigado pela vida da Jaque, obrigado pela vida dos seus filhos, Pai, obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer ali na Itália, Pai. Nós cremos que aquele lugar será um lugar diante da Tua presença, onde muitas pessoas vão ter a sua vida restaurada e transformada. Senhor, por isso nós oramos, Senhor, pela vida do Joey, pela vida da Jaque, pela vida dos seus filhos. Enche eles de convicção nesses dias, Pai.
Enche eles da sua palavra nesses dias. Senhor, e aquilo que era pela força do homem, que seja pela força do teu Espírito. Nós declaramos em nome de Jesus portas abertas na Itália para a pregação do Evangelho. Nós declaramos, Senhor, e te clamamos por isso. Abra, Senhor, portas para que o Evangelho seja pregado naquela cidade, naquele país onde eles estão se estabelecendo. Cremos, Senhor, que nesses dias, nessa semana, foi um divisor de águas para aquela família. Cremos que eles estão com o coração queimando ainda mais por Ti, por Sua vontade. Por isso clamamos daqui de Braga: incendeia a Itália com o fogo do Teu Espírito. Incendeia a Itália, Senhor. Vem fazer o que nenhum homem pode fazer, Senhor, sobre aquele lugar. Senhor, envia recursos aos nossos irmãos, envia força, vigor, coragem, ousadia no Espírito. Nós oramos e cremos que grande será a Tua obra naquilo que será construído, um lugar para a Tua presença, que muitos amigos de Jesus possam nascer dali e que Cristo seja glorificado. Obrigado por esse tempo que o nosso pastor esteve ali, Pai, encorajando, trazendo direção e destino, Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer nos próximos anos. Senhor, e talvez muitos ou alguns daqui irão para lá levar fogo, Senhor, levar amor, levar devoção. Senhor, nós sabemos e cremos que não é sobre uma localidade, mas é sobre Sua vontade sendo cumprida e feita até esse dia perfeito. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Então, quando você puder, manda uma mensagem para o Joey, manda uma mensagem para a Jaque, uma mensagem de encorajamento para aquilo que o Senhor vai fazer nas nações dos próximos meses e anos. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus 12. Hebreus 12, 1. Vamos ler esse texto de Hebreus e discorrer aqui um tempinho sobre essa palavra. Hebreus 12, 1. Amém? Todos acharam? Estão prontos? Animados? Encorajados para querer mais de Cristo? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita no trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Amém? Nós vamos continuar daqui a pouco, mas quero trazer só um básico panorama sobre esse livro, o livro de Hebreus. É um livro muito querido por muitos estudiosos, por alguns teólogos. Ele tem uma importância muito grande. Para alguns, é um livro tão especial, é um livro tão precioso, que alguns consideram como se ele fosse o quinto evangelho. Porque se nos outros evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, falou-se sobre a vida, a morte, a ressurreição de Jesus enquanto estava em terra, vivo, Hebreus fala sobre o ministério de Jesus quando ele subiu e se tornou o nosso sumo sacerdote. Fala sobre esse ministério de Cristo. E esse livro foi escrito em um contexto de forte perseguição.
Então, o que está escrito aqui foi algo escrito para encorajar irmãos que estavam sendo pressionados a abandonar sua fé. Muitos deles judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, mas que por algum motivo estavam desanimando, estavam ofendidos, estavam amargurados por tanta perseguição. E aqui nós podemos perceber que a temática de Hebreus gira em torno de encorajar esses irmãos acerca de Cristo e seu ministério, Cristo e sua pessoa, Cristo e sua obra. O texto que lemos agora há pouco, de que por muito tempo Deus falou de diversas maneiras, nos profetas, através das teofanias, através dos milagres, mas que agora Ele tem nos falado por meio do Filho. Revela a importância que esse livro nos traz e como ele nos encoraja. Esse texto que lemos, que diz, portanto, também nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Você percebe uma coisa? Não sei se você já percebeu, mas a primeira palavra começa com um portanto, como se fosse para concluir algo que estava sendo dito antes. Por isso eu quero que você vá para Hebreus 11, livro de Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo anterior. Aqui há uma visão sobre alguns irmãos que foram exemplos de fé. Alguns irmãos considerados como heróis da fé, homens e mulheres que marcaram a vida de muitas pessoas, marcaram a história com o seu jeito de ser, com aquilo que eles deveriam fazer, que era manter os olhos fixos em Jesus. Então o escritor de Hebreus, ao iniciar ali aquela parte de que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, ele leva em conta o que está sendo dito antes, no capítulo anterior. E eu queria, já indo para o final desse capítulo, do capítulo 11, que você lesse a partir do 35 comigo. Hebreus 11, 35. Lembre-se do portanto, ok? Hebreus 11, 35. Todos comigo? Amém? Então diz assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos, para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, e outros ainda foram acorrentados em prisões, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andavam errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, afligidos, maltratados, necessitados. Ah, meus irmãos, o mundo não era digno deles. Vingaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, observe isso, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Lembra do que lemos no início? Por muito tempo Deus falou de diversas formas, de diversas maneiras, mas agora Ele não fala por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então o contexto geral de Hebreus 12 está sobre essa grande nuvem de testemunhas de Hebreus 11. Eu até achava que as testemunhas eram as pessoas que nos vinham por aí, ou que nos veem no nosso trabalho, mas não.
Aqui o texto está falando de uma grande nuvem de testemunhas. É como se você estivesse no estádio e você é um atleta. E na arquibancada estão esses irmãos de Hebreus 11, esses heróis da fé. E esses heróis da fé estão testemunhando: ei, eu fui açoitado, eu fui cortado no meio, eu andei sem destino, mas esperava por uma coisa: aquele por quem toda a lei, todos os profetas apontaram, Cristo. Então a galeria desses heróis da fé, que são essa grande nuvem de testemunhas, emite para nós uma mensagem que é muito superior àquilo que a gente muitas vezes espera. Você percebe que aqui no texto é muito impactante essa última parte que diz assim: todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, ou seja, porém, todavia, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas entenda, a maior promessa que esses homens receberam não foi de conquista, não foi de vencer grandes exércitos. A maior coisa que lhes foi prometida foi Cristo. E o texto ele é muito claro quando diz assim, sabe por quê? No versículo 40, vai comigo. Porque Deus havia planejado algo melhor para nós. Nós sabemos qual é esse melhor, amém? A fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Diante de todo esse panorama, diante de todos esses heróis da fé, ele então parte para o capítulo 12. E ele diz, sabe, esses irmãos que não receberam o que esperavam, esses irmãos que viveram sim coisas extraordinárias, mas que foram perseguidos. Portanto, nós, uma vez também que estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas, e aqui, esse escritor, que não sabemos quem escreveu a carta de Hebreus, não há uma definição clara de quem escreveu, mas aqui o que ele quer dizer é o seguinte: eu e você estamos diante de uma corrida, a corrida de amar a Jesus acima de todas as coisas. Eu e você somos como um atleta. Eu não sei se você é um atleta, eu estou numa batalha espiritual travada com a minha vida fitness. Aquela coisa, quem me conhece sabe. Mas você já imaginou um atleta correr uma corrida com uma mochila de 10 quilos nas costas? Ou de 15 quilos? Será que isso, para esse atleta, seria algo que lhe daria mais velocidade, constância? Ou ele estaria mais cansado? No caminho pelo qual nós percorremos, aonde foi nos proposto uma corrida, aqui a palavra de Deus e o Senhor está nos dizendo: é necessário que de fato livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Nós estamos aqui, meu irmão, crescendo em devoção, em comunhão, crescendo em amarmos uns aos outros. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Diante dessa visão dos heróis da fé,
Será que temos dado o nosso máximo para correr essa corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé? Ou estamos muito mais tempo pensando sobre os pesos que carregamos, sobre aquilo que nós queremos, sobre o nosso ego, sobre nossa vaidade, sobre aquilo que achamos que é certo? E isso tem atrapalhado eu e você de corrermos com perseverança essa corrida. Não tem como você correr uma corrida com um peso que te atrapalha, que te deixa cansado, exaustos. E sabe, irmãos, há uma coisa que eu vou falar aqui para você. Muitos de nós estamos cansados e sobrecarregados demais, porque estamos carregando pesos desnecessários, quando Deus nem pediu certas coisas e a gente só está fazendo porque a gente quer ver o nosso eu, o nosso umbigo, a nossa força, a nossa vaidade, aquilo que nós achamos que é certo, aumentando. E ao invés de corrermos essa corrida que nos é proposta, ao invés de permanecer com os nossos olhos fixados em nosso amado, nós estamos passando tempo crescendo acerca de outras coisas. Eu não estou dizendo que você tem que ignorar a sua vida, ignorar a sua saúde, ignorar as suas finanças, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que há algo superior. Nós somos tão inconstantes, a gente não sabe o que quer, irmãos. Uma hora tá frio, a gente quer calor. Uma hora tá calor, a gente quer frio. Se você compra alguma coisa nova, passa um tempo e já não serve mais. A inconstância e o peso que nós carregamos, muitas vezes, que tem falado maior do que a nossa perseverança e a necessidade de mantermos o nosso foco, porque foi nos proposto uma carreira. Mas o problema é que nós estamos correndo outro tipo de corrida, que Jesus não está lá. O problema é quando estamos correndo outro tipo de maratona, outro tipo de coisa que Jesus disse: Irmãos, lembre-se da Torre de Babel. Eles tinham uma boa ideia, não era? Vamos construir algo para que a gente toque no Senhor. Mas Deus não pediu aquilo. E começaram a construir, e começaram a perder tempo, e começaram a olhar para os deuses, e começaram a olhar para o que não era para olhar, começaram a carregar pesos desnecessários, quando lhes tinha sido proposto uma carreira. Mas eu creio que nesses dias, o Espírito de Deus vai nos falar de fato aquilo que estamos carregando, que o Senhor não está nele. Eu creio que nesses dias o Espírito de Deus está nos levando a esse lugar onde nós estamos sendo encorajados a aprender mais de Jesus e menos de nós. Porque se você aprende de Jesus, Ele é manso e humilde, e você vai encontrar descanso para a vossa alma. A questão é que muitos de nós estamos aprendendo muito mesmo sobre nós, e menos sobre Cristo. Eu não sei você, meu irmão, mas toda vez que eu olho para mim, eu penso: tu pode ser ruim assim mais? Ou você acha que você é bom? Quem te iludiu, irmão? Quem te iludiu, irmã? Estamos perdidos sem o Senhor. Não temos para onde ir. A mensagem que esse texto nos fala é muito claro. Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Tendo os olhos fitos em quem? No meu ego, na minha vaidade, no meu ministério, no meu sucesso, no outro, naquilo que me fizeram de errado.
naquilo que me magoaram, que me ofenderam. Muitos de nós estamos correndo uma corrida tendo os olhos fitos na ofensa. Muitos de nós estamos correndo a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos na dissensão, tendo os olhos fitos na contenda, mas as Escrituras são muito claras: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. O Senhor está nos convidando a uma corrida e a ter uma visão muito mais bonita, a ter uma visão de algo muito superior. Eu não sei se você tem se sentido cansado, mas eu sinto isso no Senhor aqui. Há alguns irmãos que chegaram aqui sobrecarregados, e na sua corrida para crescer em devoção e amor pelo Senhor, para crescer em comunhão com os seus semelhantes, os seus olhos estão fitos naquilo que um dia te fizeram. Você tem mantido os seus olhos fitos na dor que te causaram. Eu não estou diminuindo a sua dor, eu só estou te dizendo, eu só estou aqui te encorajando sobre uma coisa. Ok, está tudo bem, nós vamos nos ofender. O problema não está nisso, o problema está em manter-se ofendido. Ou você acha que todo mundo concorda com todo mundo? Mas no reino de Deus não é sobre isso. No reino de Deus é quem mais se submete. No reino de Deus é quem mais se humilha. Não é sobre estar certo, mas é sobre se humilhar, é sobre se submeter. Irmãos, eu já tive a oportunidade de estar ofendido, e o texto vai falar sobre isso. No versículo 14 ele diz assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. Olha isso, Hebreus 12, 14. Agora no 16, no 15 na verdade. Tomem cuidado para ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Muitos de nós estamos correndo a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos na amargura, tendo os olhos fitos naquilo que um dia deu errado. Mas o Senhor hoje está nos encorajando: volte os seus olhos para Cristo, volte os seus olhos para Jesus, mantenha os seus olhos fitos em seu amado. Meu irmão, à medida que você corre mantendo os seus olhos fitos em Jesus, você vai ver que você vai sendo transformado no meio do percurso, porque é sobre isso, é o quanto você olha para Ele e é transformado à medida que o contempla. Portanto, nós que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, corremos a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, nós somos chamados de cristãos, sim ou não? Se nós somos chamados de cristãos, por que nós corremos uma corrida tendo os olhos fitos em outras coisas? Porque um cristão deveria se parecer com quem? Mas o que mais nos influencia são os influenciadores desse tempo. Mas o que mais nos influencia é aquilo que a economia está ditando, é aquilo que os homens estão ditando, é aquilo que as pessoas estão ditando, aquilo que a humanidade está ditando. Mas se eu e você somos cristãos, cabe-nos a manter os nossos olhos fixos em um.
cabe-nos manter os nossos olhos fixados na beleza que está em Cristo Jesus. Meu irmão, qual é a dinâmica do céu? O que eles estão fazendo agora? Eles estão olhando a beleza de Deus e eles não podem, não conseguem fazer outra coisa que não seja adorar à medida que o contemplam, adorá-lo à medida que estão com seus olhos fitos. Muitos de nós já devemos ter visto coisas assim assombrosas, que a gente ficava assim, imagina como é que é no céu, à medida que eles olham a glória de Deus, com os olhos fixados nele. E é isso que nós precisamos nesses dias. Nós precisamos nesses dias de uma revelação cada vez mais clara de quem Jesus é, e isso está disponível à medida em que caminhamos uns com os outros, porque Jesus disse isso. Ele disse: o mundo há de ver Cristo, eu neles, quando eles forem 5, é isso? Quando eles forem 10, quando eles forem 13, não é? Não. O mundo verá eu neles e eles em mim, quando eles forem um. Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Corramos com perseverança. Meu irmão, você entende? Há um convite para correr. Há uma urgência, e há uma urgência com uma necessidade, é a necessidade de permanecer. Talvez, diante da nossa imaturidade, muita coisa tem nos tirado a nossa visão, o nosso foco, muita coisa tem nos tirado o anseio por conhecer mais o Senhor. Mas se há uma coisa bela no Senhor, dentre as coisas milhares que Ele tem de beleza, é que Ele sempre nos traz de volta, é que Ele sempre nos leva de volta para Ele. Porque a Bíblia declara que até o desejo de buscá-lo vem dele. Ou seja, se você está aqui hoje, e você é esse alguém que está correndo a corrida, mas talvez você está devagar, cansado, sobrecarregado, cheio de medos, temores, cheio de ofensa, cheio de maldade, cheio de coisas no seu coração, o Senhor está hoje nos chamando para sentar na mesa de Cristo e comer do pão da vida, e comer de quem Ele é, porque se alguém come dele, não terá fome outra vez. Se alguém come de Cristo e bebe dele, esse não terá sede outra vez, porque só Ele pode satisfazer esse buraco que está dentro do teu coração. Porque somente Ele pode preencher esse vazio existencial que você tem lutado, essas guerras emocionais, essa briga na tua alma, dentro da tua mente, que muitas vezes tenta tirar o teu foco da beleza que está emanando do trono. Mas nesses dias o Senhor está nos convidando: venham após mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde, e você encontrará descanso para a vossa alma. Há um convite do Senhor nesses dias para aprendermos dele, apesar de nós, apesar do quanto ruins somos, apesar do quanto às vezes invejosos, medrosos, ofendidos, mesmo assim Ele diz: aprendam de mim. E você sabe que essa palavra de Jesus foi falada em um contexto onde os homens estavam aprendendo muitas coisas. Um tal Midim, um discípulo, para que ele se tornasse discípulo, ele tinha que ter decorado a Torá.
com baixa idade, sendo criança ainda, e era algo requerido para eles, era algo de extrema importância. E muitos deles, nessa performance de conhecer muito sobre a história, de conhecer muito sobre aquilo que tinha acontecido no passado, eu imagino que muitos deles estavam cansados, sobrecarregados. E aí veio Cristo, nesse contexto onde o conhecimento era algo mais importante do que qualquer outra coisa, onde havia uma pressão para que eles conhecessem das Escrituras, mas quando aquele pelo qual as Escrituras estavam apontando veio, eles não o reconheceram. Jesus então declara nesse contexto e diz: vocês até aqui aprenderam muitas coisas, até aqui vocês souberam de muito, até aqui o conhecimento que vocês tiveram, que coisa boa, mas agora eu quero falar de algo muito maior e muito mais excelente. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. O Senhor está nos convidando para aprender dele. E como amigo de Deus, estudantes de Deus, amados de Deus, nós precisamos de fato reconhecer aquilo que estamos olhando. O texto continua e ele diz, vamos lá que o negócio vai apertar um pouquinho mais, está comigo? Deixa a palavra de Deus fazer o que ela precisa, amém? Versículo 3, Hebreus 12:3 diz assim: pensem bem, irmãos, naquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não o quê? Não se cansem nem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram, ao ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos? Filho meu, ouve a palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Portanto, irmãos, perseverem na disciplina. O que é isso, irmão? Perseverar na peia? Não. Perseverar na repreensão? Não. Quem é que gosta de apanhar? Ninguém, né? Ninguém gosta de ser repreendido. Mas a palavra está dizendo o que aqui? Eu estou mentindo para você? Estou inventando alguma coisa? O que as escrituras estão dizendo? Perseverem. Perseverem. Perseverem na disciplina. Por quê? Porque Deus os trata como inimigo. Deus os trata como um coleguinha. Deus os trata como um imigrante. Deus os trata como filho. Ora, o filho que não é disciplinado pelo pai, todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês serão bastardos e não filhos. O problema é que muitas vezes a gente quer fugir da disciplina e continuar a ser filho. Aconteceu algo muito curioso hoje, ontem também, até compartilhei com alguns irmãos. Meu pequeno está com uma amidalite e ele tem que tomar antibiótico. E é um caos para ele tomar antibiótico, vocês não têm ideia. Tem mais gente aqui se identificando? Aleluia.
Aleluia, não, misericórdia. E simplesmente a gente deu antibiótico para ele ontem. O que o bonitinho fez? Vomitou. Aí a gente teve que... Vomitou na hora, tudo. Aí a mãe, daquele jeito assim, já tipo... E agora? O que faremos nós? Aí nós tivemos que dar de novo. E o que o bonitinho fez? Cuspiu. E berrava, parece que a gente estava matando o menino. Daqui a pouco iam ligar, ia denunciar a gente, porque ele estava berrando, gente, sério. Berrando. Eu não quero tomar remédio ruim. Eu não quero tomar remédio. Não, papai não, mamãe não. Eu olhei para ele e disse: filho, eu tenho que te dar esse remédio, por mais que você não queira, porque o remédio é ruim, mas cura. Porque o remédio é ruim, mas é necessário. E você sabe que nós somos repreendidos pelo Senhor e disciplinados por conta do nosso ego, por conta da nossa vaidade, por conta do nosso coração, que é uma fábrica de deuses. E aí Deus nos disciplina. Por quê? As Escrituras vão responder o porquê. Porque se Ele não nos disciplina, nós não seremos filhos, mas bastardos. Se Ele não nos disciplina, nós seremos apenas como tolos, correndo a corrida errada, olhando para a direção errada. O remédio é ruim, mas cura, irmãos. O remédio é ruim, mas é necessário. O texto continua. Essa parte aqui. Todavia, vai comigo, vai para a Bíblia, vamos para as Escrituras. Hebreus 12:8 diz assim: todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, irmãos, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e todos nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual, para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por um curto período. Sim ou não? Quem aqui já foi disciplinado pelo papai e pela mamãe? Que isso? Ninguém apanhou aqui, só eu? Quem foi? Não fica com medo não, todo boa, muito bem. Foi por um curto período, não foi? Ninguém ficou apanhando por 10 semanas. Bom, pelo menos eu acho que não. Se foi, desculpa. Mas foi por um curto período que você foi disciplinado. Minha mãe dizia assim: tu é assim porque tu não apanhou. Já ouviu assim? Você é assim porque não apanhou. Mas ninguém apanhou durante muito tempo. Por isso, os nossos pais, lá no versículo 10, vamos lá. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Tá comigo? Vamos lá? Tá pronto? Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Quem quer participar da santidade do Senhor aí? Então você está pronto para ser disciplinado no que precisa ser? Será que estamos prontos para o Senhor? Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós alguma coisa que tem nos impedido de correr a corrida que nos foi proposta. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento que é recebida, mas sim motivo de mais tarde. No entanto,
produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então a disciplina do Senhor, entenda, lembre-se do contexto de que isso foi escrito. Irmãos estavam sendo pressionados diante de tão grande perseguição. E ali o texto está sendo muito explícito. Irmãos, nesse contexto de perseguição, o Senhor está disciplinando vocês. Nesse contexto de perseguição, vocês estão sendo levados para um lugar onde se tornam participantes da santidade do Senhor. Para que uma coisa aconteça, para que corramos com perseverança a corrida, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmão, pensa comigo. Aliás, reflita. Quantas coisas que aconteceram com você, que te produziram a oportunidade de participar da santidade do Senhor? Muitas vezes Deus nos humilha assim porque é necessário, para que a gente morra logo. Uma vez uma professora disse para mim: morre logo que dói menos. E é bem isso. Todas as coisas cooperam para o bem, mas para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Para você, um ambiente de repreensão, mas para Deus, alguém está sendo transformado à imagem de Cristo no meio do caos. Ninguém pôde ver o quarto homem da fornalha fora dela, mas foi dentro. É no meio da fornalha que o Senhor está forjando o nosso caráter, forjando o nosso coração, para que como um homem coletivo, nós sigamos sendo transformados à imagem do nosso amado Jesus. Por isso, meus irmãos, não ore para que algumas coisas passem logo. Ore para que você aprenda e seja transformado, olhando para Jesus à medida que isso acontece. Eu sei, a gente é muito especialista em fugas, não é mesmo? A gente resolve uma coisinha aqui, aí começa uma compulsão ali, começa uma dependência ali, porque nosso coração é essa fábrica de ídolos. Por quê? Porque o meu coração e o seu coração foi criado para um Deus. O meu coração e o seu coração foi criado para voltar para o Senhor. Por isso que é uma troca. E se você não colocar o Senhor acima de todas as coisas e amá-lo acima de todas as coisas, você vai viver nessa inconstância. Nós viveremos nesse lugar de sempre estar trocando os ídolos. Mas nesses dias, por meio do seu Espírito, o Senhor está nos levando a enxergar um Cristo. Chega de trocar de ídolos. Voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Vinde, voltemos ao Senhor. Vinde, retornemos para o Senhor. Porque, meus irmãos, porque no final das contas o que vai contar
é quem estamos nos tornando. Se é um homem coletivo, olhando para Cristo, ou um bando de criança mimada, cada um querendo o seu próprio sonho, correndo atrás da sua própria vontade e desejo. E num monte de criança mimada, cada um querendo o que quer, Babel é construída. E a gente tem que olhar para a história, porque a história fala. E a gente já sabe o que aconteceu quando Babel foi construída. Eu vou te contar esse segredo. Deus derrubou Babel. Deus derrubou a torre que os homens criaram, os homens mimados. E muitas vezes nós nos comportamos como os mimados. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu quero. Mas aqui, em Hebreus 11. Hebreus 11 nos dá uma lição e bate na nossa cara, porque diz assim: todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Muitos deles, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos às espadas, andavam errantes. O mundo não era digno deles. Deus está estabelecendo um padrão aqui. Irmãos, a Bíblia é muito explícita em dizer que por se espalhar a iniquidade, o amor vai se esfriar. O mundo está ofendido. Nações estão ofendidas contra nações. Reinos contra reinos. E é misto, e é importante que isso aconteça. Isso é um sinalizador para o nosso tempo. Mas nós que carregamos o ministério da reconciliação, nós que somos chamados a correr um tipo de corrida que nos foi proposta, o nosso olhar não deve estar nessas coisas. Por quê? Porque tudo isso vai derreter. E se o nosso coração estiver nisso, nós vamos derreter junto. Porém, nossa esperança está no alto e vem de Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que olham para o Senhor estão com o seu olhar fascinados, e em seu rosto não terá decepção. Aqueles que olham para Ele. E as escrituras aqui continuam, e para finalizar eu quero que vocês coloquem de pé. Se coloque de pé, por favor, meu irmão. Ela diz assim, eu queria que todo mundo lesse isso comigo, por favor. Hebreus 12. Vamos ler juntos? Lembra do contexto? Extrema perseguição, opressão, alguns querendo desistir da corrida que lhes foi proposta, alguns querendo olhar para trás, alguns querendo deixar de amar a Jesus acima de todas as coisas. Olha o contexto. Nesse contexto, em que todos nós temos uma corrida que nos foi proposta. Isso não é só para mim, isso não é só para Gessé, isso não é só para Jéssica, isso não é só para o Rafa. É para todos vocês, é para todos nós. Todos somos parte do ministério de Jesus. Todos somos parte da missão do Senhor. Todos somos parte de uma família. Todos somos partes do homem coletivo Jesus. Diante disso, como parte desse homem coletivo, o Senhor nos encoraja a correr para o nosso propósito. Qual que é o seu propósito?
Você pode ter outros propósitos, está tudo bem. Contanto que o maior propósito de todos, pelo qual você foi chamado, não se perca, que é voltar para o Senhor. Esse é o seu maior propósito. Voltar para o teu Criador. Porque destino tem a ver com a nossa origem. E a nossa origem é o Senhor. Diante desse contexto, o texto diz o seguinte: uma vez que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos a corrida que nos foi proposta, tendo os nossos olhos fitos em mim. Irmãos, no mundo a gente vai ter aflições, sim. No mundo a gente vai sofrer, sim. No mundo vai ter coisas, vai ter doença, sim, vai acontecer. É normal. Mas nós precisamos manter o nosso olhar em mim. E há muitos de nós que estão aqui cansados hoje, sobrecarregados. Mas nesse contexto, Hebreus 12:12 diz, vamos comigo? Diz assim: portanto, meus irmãos, olha a mensagem do Senhor para o meu e para o teu coração essa manhã. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Você é alguém hoje que está aqui no nosso meio, talvez com as mãos enfraquecidas, talvez com os joelhos vacilantes, talvez cansado, carregando pesos desnecessários, carregando pecado que te impede de correr a corrida que te foi proposta, de manter os teus olhos fixados no seu amado. Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam um caminho reto ao Senhor. O Senhor quer aumentar no nosso meio um padrão de devoção. O Senhor quer aumentar em nosso meio um padrão de amor mútuo uns pelos outros. Irmãos, nós temos que ter realmente guerrear e fazer guerra contra a ofensa. Porque se nós nos ofendemos com os nossos irmãos, é muito provável que também estamos ofendendo ao Senhor. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas. Lembrem-se, há uma grande nuvem de testemunhas de irmãos. Como Noé, que quando avisado das coisas que ainda não se ouviam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Lembre-se que ao correr a corrida que te foi proposta, mantendo os teus olhos fixos em Jesus, há uma nuvem de testemunhas como Abraão, que quando chamado, obedeceu e dirigisse a um lugar mais tarde que receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, pois eles esperavam a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é o Senhor.
Ah, meus irmãos, estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas. E há um convite do Senhor, que hoje deixemos tudo que nos atrapalha. Ofensa, dissensão, medo, inveja, intriga, contenda. E voltemos para o nosso amado. Voltemos para a razão da nossa existência. Voltemos para o nosso sumo sacerdote. Voltemos para aquele a qual nós necessitamos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é o Senhor da nossa história. Ele é o Senhor do nosso ministério. Ele é o Senhor da nossa vida. Portanto, fortaleçam as mãos. Largue de tudo hoje, porque há um percurso superior, há uma corrida superior, há alguém para conhecer, há alguém para aprender, e o seu nome é Jesus. Quando a gente aprende dele, a gente vai encontrar descanso. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque, Jesus, Tu és o nosso único destino. Afinal, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? Para onde nos esconderemos? Incendeia o nosso coração essa manhã com uma santa devoção por Ti, Jesus. Incendeia o nosso coração essa manhã por uma devoção aonde nós vamos abrir mão daquilo que nos atrapalha, do pecado que nos afasta. Senhor, nos perdoa se até hoje nós temos visto a Tua repreensão, a Tua disciplina diante do nosso ego, da nossa vaidade que precisa ser disciplinado. Mas aqui nós estamos, Senhor, como igreja, como família, dizendo: Pai, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Se como membros do homem coletivo, se como um no Senhor, nós desviamos o nosso olhar, quando devíamos estar olhando para Ti, olhamos para aquilo que nos fizeram, quando devíamos estar olhando para Ti, diante da grande nuvem de testemunhas, estávamos olhando para as nossas mazelas. Mas hoje, nesse dia, restaura a nossa visão para Ti, Senhor. Restaura a nossa visão, para que possamos ver aquilo que os anjos estão vendo, para que possamos ver aquilo que os anjos estão vendo. Que aqui se cumpra a oração de Jesus, que venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, como ela é no céu. Aí no céu, a vontade do Senhor está sendo feita. Todos estão diante do trono de Jesus, dando glória e honra ao Cordeiro digno. A oração de Jesus foi muito clara, a vontade dele é que assim seja aqui, como é no céu. Todos diante do trono, correndo a corrida que lhes foi proposta, olhando para o nosso amado. Sim, Senhor, obrigado, obrigado.